Igreja, eu gostaria que você agora virasse a sua mão lá em direção à sua casa. Nós vamos fazer uma oração, né? Tem muitas pessoas que poderiam estar aqui nesta noite, né? Mas talvez esteja fazendo uma escolha baseada no coração, né? Mas que Deus venha ter misericórdia e alcançar cada vida nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus e Pai, nós aqui entramos em oração diante da Tua presença, e ó Pai, suplicamos pelas muitas misericórdias do Senhor, que são as causas de nós não sermos consumidos. Nós te pedimos, ó Deus e Pai, vai de encontro a todos os nossos familiares, vai de encontro, ó Pai, a cada vida que se encontra agora, meu Pai, ó Deus querido, afastado dos caminhos do Senhor, talvez deixaram por um momento de olhar para Ti, ó Deus, para olhar para as coisas deste mundo, e nós te pedimos, segura nas mãos dessas pessoas, Pai, porque quando Pedro parou de olhar para o Senhor, ele começou, meu Deus, a afundar, ele começou a naufragar na fé, e foi necessário o Senhor estender a mão, porque talvez seria o final da vida dele naquele momento. Nós pedimos ao Senhor agora, estende a tua mão, ó Pai, e segura esta pessoa que está afundando na fé, naufragando na fé, esta pessoa que está, meu Pai, distanciando dos teus caminhos. Segura nas mãos dela, porque está escrito na tua palavra, lá no livro de Isaías 59:2, que os ouvidos do Senhor não estão ativados, nem as tuas mãos encolhidas para que não possa salvar. Então que as tuas mãos estejam estendidas agora em favor destas vidas, para que elas possam ser, pela misericórdia do Senhor, sustentada pelo Senhor. Sustenta estas vidas agora, sustenta estas almas agora, que por algum momento deixou de olhar para Ti, deixou de olhar para a Tua palavra. Ó Deus de misericórdia, nós profetizamos agora em nome de Jesus, que haja o livramento do Senhor. Dá o livramento a esta vida, esta pessoa que já está falando em suicídio, esta pessoa que quer dar cabo da vida, porque está ali influenciada por um espírito maligno. Satanás, sai daí, solta esta vida, solta esta alma, maldito. Nós como igreja repreendemos agora, na autoridade do nome do Senhor Jesus, todas as vidas que estão agora atormentadas por espíritos imundos, porque o diabo está atormentando. Nós repreendemos esta força maligna. Solta estas vidas agora, maldito, solta estas almas, meu Deus. Vai enviando os teus anjos poderosos para guerrear em favor de cada alma, de cada vida, meu Deus, que está passando por este momento de guerra, este momento de luta. Que a tua mão venha alcançá-los e segurá-los e dar o livramento. É o que nós profetizamos em o nome do Senhor Jesus Cristo. E quem já crer na vitória pode aplaudir o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia. Eu passo a oportunidade para o presbítero Gilmar, juntamente com a missionária Helena, que estará louvando a Deus com toda a igreja, com todo o povo de Deus. Quem está feliz com Jesus aí, diga glória a Deus, igreja. Glória a Jesus, né? Ele é bom e a misericórdia dele dura para sempre. Então vamos louvar o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Senhor, Diácono Mateus, Deus abençoa, aleluia. Bom estarmos aqui na casa de Deus para louvar o nome dele. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? A paz do Senhor? Amém, Jesus, glória a Deus. Que a paz do Senhor continue reinando em nossos corações, amém? Nós ficamos com os nossos corações entristecidos por ver que os irmãos não estão aqui,
está faltando muita família, muitos irmãos, muitas irmãs, e nós não ficamos felizes com isso, nós não sabemos o motivo, mas feliz é você que deu prioridade a estar no culto adorando ao Senhor, porque o Senhor ele é fiel para honrar a palavra dele, e ele sempre vai honrar aquele que honra o Senhor, amém? Aleluia. Vamos louvar o Senhor, vamos fazer desse hino uma oração a Deus, aleluia. Ele é o nosso Pai que está nos céus, Ele é um Pai amoroso, um Pai bondoso, bendito seja o nome do Senhor, aleluia. Oh, aleluia, Senhor, santo é o teu nome, Senhor. Pai nosso no céu, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como é nos céus. Deixa o céu descer na terra como é nos céus. Deixa o céu descer. Oh, aleluia. Deixa o céu descer aqui nessa noite, Senhor. Oh, santo é o teu nome. Pai nosso no céu, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como é nos céus. Deixa o céu descer na terra como é nos céus. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Portanto, orai vós deste modo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes entrar em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, é o poder e a glória para sempre. Amém. Oh, aleluia.
exaltado. Aleluia, glória a Deus. Como é bom estarmos aqui na presença do Senhor para adorar Ele nessa noite. Aleluia. Eu gostaria de convidar você, deixe na cruz, deixe tudo para trás, tudo que passou, não importa. Olha daqui por diante, daqui para frente. Se você caiu, se levante, peça perdão, continue na presença do Senhor. Não há outro lugar melhor de nós estarmos do que na presença do Senhor. Aleluia. Sua morte ali na cruz, carregando a minha dor, o Senhor se expôs por mim, se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar, vou deixar na cruz tudo que passou. Sua morte ali na cruz, carregando a minha dor, o Senhor se expôs por mim, se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar, vou deixar na cruz tudo que passou. Aleluia. Ele está guardando para mim e para você uma coroa. Aleluia. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou para trás. Olho para o Senhor, corro para o Senhor, seu amor me chama. Ele está chamando você nessa noite. Aleluia. Você deixa tudo para trás. Esquece aquilo que você cometeu, todo pecado, toda injustiça. Peça perdão para Ele hoje. Reconcilia com o Senhor hoje. Aleluia. Ele tem vida eterna para mim e para você. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Hoje é o dia que nós vamos nos examinar nós mesmos e
para trás tudo que passou, porque o Senhor é bom, Ele é galardoador em perdoar. E eu tenho certeza que um coração contrito, um coração arrependido, de maneira alguma o Senhor lança fora. E Ele vai dizer para nós, aleluia, nessa noite, depois que nós cearmos e estivermos prontos para voltar para o nosso lar, o Senhor vai dizer para nós: vai e não peque mais. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. O Senhor Jesus, Ele disse que o reino dele não é deste mundo. O reino dele é um reino celestial, aleluia, e é para lá que nós vamos. Nós estamos aqui buscando o reino dele, em primeiro lugar, o teu reino, a tua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas, aleluia. Oh, aleluia, Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, A tua igreja te adora, Senhor. a tua igreja te adora. Aleluia. Estamos aqui para adorar Ele. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, Para dizer que tu és o Rei. para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, Ele se os avança, povos se curvam, toda nação se as curvará. bocas se abrem, Glorifique as mãos se levantam Erga as suas mãos, pra igreja, dizer diga que tu glória ao és nosso o Rei. Ele é o Rei dos Reis. pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor.
dos homens pode falhar, pode se frustrar, mas o dele é eterno, e justiça e igualdade. Ele ama todos nós, sem fazer acepção de pessoas. Aleluia, nosso Deus é maravilhoso, Ele é justo, Ele é fiel, aleluia. Aleluia, Jesus, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Santo é o nome do Senhor, aleluia. Oh Deus tremendo, Deus santo. Oh Israel, Israel que mata os profetas. Quando em cativeiro te levaram de Sião, e os teus sacerdotes prantearam de aflição, foi como morrer de vergonha e dor. Caminhava triste o povo forte no Senhor, a Jerusalém, porque deixaste de adorar o Deus vivo que em tantas batalhas te ajudou. Chora Israel, no lamento só, talvez Deus se lembre do bichinho de Jacó. Chora Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus e Ele te ouvirá, do inimigo te libertará. Chora Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus e Ele te ouvirá, do inimigo te libertará. Aleluia, Senhor. Basta clame ao Senhor que Ele vai te libertar. Aleluia. Só Ele pode nos libertar, só Ele pode libertar Israel. Se Ele nos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aleluia. Aleluia. A Jerusalém, porque deixaste de adorar o Deus vivo que em tantas batalhas te ajudou. Chora Israel, num lamento só, talvez Deus se lembre do bichinho de Jacó. Chora Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus, Ele te ouvirá, do inimigo te libertará. Chora Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus, Ele te ouvirá, do inimigo te libertará. Oh, aleluia! Deus tremendo, Deus santo, Deus poderoso, aleluia! Oh, glória a Deus! Aleluia! Aleluia! O povo hebreu, né, quando ele estava no Egito, 400 anos no Egito, o povo de Deus, o povo hebreu, ele foi escravizado no Egito. Mas quando o povo clamou o Senhor levantou Moisés para libertar o povo do Egito. Aí o povo hebreu foi liberto do Egito, saiu o povo hebreu do Egito e foi em direção à terra prometida. E ali na terra prometida foi dividida em 12 tribos. Aí a tribo de Judá, aí veio o povo judeu da tribo de Judá.
aí era hebreu, aí agora judeu, depois quando Israel, Jerusalém, aquele negócio todo, aí virou Israel, Israel de Deus. Israel está chorando até hoje por causa das guerras. Israel sempre vai viver em guerra. Não, quando houver paz em Israel, vai ser o anticristo que vai estar reinando nesse mundo. Aí haverá paz, aí vai ser uma falsa paz. Todos vão pensar, porque tem o falso profeta vai profetizar que é o Cristo, mas não é o Cristo, é o anticristo. Aleluia. Mas nós ficaremos atentos, porque o Senhor fala para nós não nos enganar, porque no final dos tempos haveriam muitos falsos profetas. Aleluia. Aleluia. No Getsemane foi que meu Jesus orou, se entregando ao Pai mais uma vez. Logo vieram pessoas para o levar para a maior das provações. Ele tanto amou, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. Vê os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer naqueles momentos de dor. Vê o mestre a chorar, e foi por você que ele mostrou tanto amor. Os soldados cuspiram no seu rosto nu. Posso ouvir o clamor da multidão. E Jesus, ao olhar aquele céu azul, pede ao Pai que eles dêem o seu perdão. Ele tanto amou, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. Vê os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer naqueles momentos de dor. Vê o mestre a chorar, e foi por você que ele mostrou tanto amor. Ele tanto me amou, ele tudo por mim suportou, carregou minha cruz. Os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer naqueles momentos de dor. O mestre a chorar, e foi por você que ele mostrou tanto amor. Vê os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer naqueles momentos de dor. Vê o mestre a chorar, e foi por você que ele mostrou tanto amor. Foi por mim, foi por você.
condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se o inimigo tenta te acusar, você pode repreender e dizer para ele: eu fui comprada pelo sangue de Jesus, ele pagou por mim ali na cruz. Mas se eu falhei contra ti, Senhor Deus, Espírito Santo, me perdoa, porque assim você vai envergonhar o seu inimigo. Aleluia. Deus abençoa vocês. Aleluia. Graças a Deus. Maravilha. Graças a Deus. Quero cumprimentar todo o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Que bom te ver aqui nesta noite. Que Deus possa falar forte ao seu coração, fortalecer a sua fé em nome de Jesus. Amém. Quem trouxe a Bíblia aí, abra a sua Bíblia lá no Evangelho, João capítulo 6. Deus, aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. João capítulo 6. Glória a Deus. Quem encontrou João capítulo 6 aí, diga glória a Deus. Versículo 41. Diz assim a palavra de Deus em João capítulo 6, versículo 41. Murmuravam, pois, deles os judeus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e a mãe nós conhecemos? Como, pois, diz ele: desci do céu? E respondeu, pois, Jesus e disse-lhe: não murmurei entre vós, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia, está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que o Pai ouviu e aprendeu vem a mim. Não que alguém visse ao Pai, a não ser aquele é de Deus, este tem visto o Pai. Na verdade vos digo, que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Que maravilha, né? Oh, glória. Feche os seus olhos, porque o pão da vida está entre nós aqui nesta noite. Aleluia. Querido Deus eterno, poderoso Pai, Deus, nós precisamos ser alimentados por este pão da vida. Pedimos que o Senhor nesta noite libere esta palavra viva, porque está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Libera esta palavra aos nossos corações, ao nosso espírito, para que possamos aqui nesta noite ser avivado pela tua palavra, ser fortalecido por esta palavra, e desde já nós te louvamos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. E se você pode ocupar suas mãos, dá aquela bela salva de palma, glorificando a Ele. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Podeis todos assentar. Aleluia. Meus amados e queridos irmãos, Aleluia. Santo Agostinho foi um teólogo do século V, e ele dizia que no culto de Santa Ceia a igreja se alimenta de dois tipos de pão. O primeiro pão é este pão visível, e depois o pão audível. E eu quero aqui compartilhar um pouco desse pão audível, que é a palavra de Deus que Ele colocou no meu coração.
pão visível como o pão audível, que é a palavra de Deus, tudo representa o pão vivo que desceu do céu, chamado Jesus Cristo de Nazaré. Neste texto sagrado que nós encontramos e lemos, Jesus ele dá uma declaração, e essa declaração de Jesus ele identifica como o pão universal, o pão que alimenta o mundo, porque o pão ele é um alimento universal. O pão ele é conhecido no mundo todo e ele é parte, ele é alimento para toda a humanidade. Quando Jesus ele faz essa declaração, eu sou o pão do mundo, Jesus está dizendo, é eu que sou o alimento para sustentar a humanidade. Agora, por que a humanidade está, como está? Caminhando, cambaleando na fé, descendo a ladeira, porque a Bíblia diz que nesses últimos dias o povo não teria fome de pão, mas teria fome da palavra de Deus. Abra sua Bíblia e confira comigo no livro de Amós, capítulo de número 8. Amós capítulo 8, está escrito exatamente estas palavras. Perceba, amado e queridos irmãos, que esse texto de Amós capítulo 8 foi escrito 750 anos aproximadamente antes de Jesus fazer esta declaração. Quando nós lemos aqui o capítulo 8, diz assim, o versículo 11: eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir o que, irmãos? A palavra do Senhor. A palavra do Senhor. Perceba, irmãos, que a Bíblia mostra que a palavra do Senhor, ela sustenta a nossa vida. Quando Jesus ele estava passando pelo deserto, a Bíblia fala que depois de 40 dias, ele em jejum, em oração, ele vai ter fome, e naquele momento de fraqueza, a Bíblia fala lá em Mateus capítulo 4 que o diabo ele vem para poder tentar Jesus, tentando lançar dúvida no coração do nosso mestre, dizendo para ele transformar aquelas pedras em pães, porque a necessidade naquele momento fisicamente de Jesus era de se alimentar. Ele estava fraco, ele estava cansado, fisicamente ele estava abatido, mas espiritualmente ele estava muito bem, fortalecido na palavra de Deus, porque ele lembrou do texto das escrituras, e ele falou exatamente assim para o diabo: está escrito, Satanás, nem só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Meus irmãos, é aqui que Deus quer que você segura. Deus
Deus quer que você segure na palavra que vem da boca de Deus. Deus quer que você abraça naquilo que está escrito. Não interessa o que o diabo fala acerca da sua vida, não interessa o que as pessoas falam acerca da sua vida. Deus olha para você e fala: se você apegar na minha palavra, se você segurar na minha palavra, eu serei contigo para te sustentar e te dar vitória onde quer que você for. Pode glorificar o nome do Senhor. Aleluia! Meus irmãos, quem anda firmado na palavra de Deus não anda por vista. Quem anda firmado na palavra de Deus não anda por sentimento. Você pode estar triste, você pode estar abatido, você pode estar fraco, mas quando você lembra das Escrituras e se apoia nesta palavra, você continua andando com cabeça erguida, porque você sabe que o Deus da palavra te sustenta nos momentos mais difíceis da sua vida. É Ele que vai te sustentar e te dar vitória no nome de Jesus. Aleluia! Quando Jesus ele faz essa declaração, Jesus está dizendo para aquele povo, e eles não entenderam. A Bíblia diz que eles murmuraram, a Bíblia diz que eles debocharam de Jesus. Eles responderam: não é esse o filho de José? Não é este o filho de Maria que nós conhecemos? Irmãos, as pessoas não estão nem aí para Jesus, as pessoas estão debochando das coisas de Deus, as pessoas não estão expressando esta fome que a voz falou. Mas eu quero dizer para você: aquele que tiver fome de Jesus, aquele que tiver fome da palavra, pode ter certeza que será sustentado por esse Jesus maravilhoso. Ele vai te sustentar, Ele vai saciar a sua fome, e nos momentos mais difíceis da sua vida, é Ele que vai te segurar e vai te dar vitória para a glória de Deus. Aleluia! Aleluia, glória a Deus! A Bíblia diz aqui, irmãos, que eles começaram então a dizer estas palavras. Olha aí, João capítulo 6, no versículo 42, eles diziam: não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e a mãe nós conhecemos? Como pois ele diz: eu desci do céu? Irmãos, tem pessoas que infelizmente a visão delas estão fechadas. Elas parecem que não conseguem enxergar que Jesus é a salvação da alma dela. Em 2 Coríntios capítulo 4, a Bíblia diz, irmão, que o Deus desse século, ele cega o entendimento. Abra sua Bíblia lá, vamos conferir esse versículo. 2 Coríntios capítulo 4. Olha para você ver como que é uma guerra para ganhar uma alma. Por isso que nós não podemos desistir de ninguém. 2 Coríntios o quê? Glória a Deus. Diz assim, ó. Vamos ver o versículo 3. 2 Coríntios 4, 3. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto para os que se perdem, então estão encobertos, nos quais o Deus com D minúsculo, representando aí o diabo, o Deus deste século, cegou o que, irmão? Os olhos, o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O diabo cega o entendimento da pessoa. A pessoa fica sem entender que Jesus é a única solução para resolver os problemas da alma dela. A pessoa bate cabeça para lá e para cá.
e fica correndo atrás de uma coisa, corre atrás de outra, e fica naquele desespero. Mas Deus está mostrando aqui que ela está andando assim porque o diabo lhe cegou. Mas Jesus, irmãos, Ele está dizendo que Ele é este pão que desceu do céu para saciar a nossa fome. Aleluia, oh glória a Deus. A Bíblia fala, meus irmãos, aleluia, em João capítulo 6, versículo 35, Jesus declarou as seguintes palavras. Ele falou assim: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Isso é tão profundo que lá em Mateus capítulo 26, no versículo 26, Jesus dá um novo significado para o pão. E ele então coloca o pão e também o vinho como um elemento, né, da Santa Ceia. Abra sua Bíblia, Mateus 26, para nós conferir. Mateus capítulo 26, versículo 26 também. Diz assim, ó: enquanto comia, Jesus tomou o pão e abençoou, o partiu e o deu aos seus discípulos e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice, dado graça, deu-lhes dizendo: bebei deles todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide até aquele dia em que beba de novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado ele um hino, saiu para o Monte das Oliveiras. Jesus está instituindo aqui a ceia, dizendo para os discípulos dele que todos nós deveríamos comer do corpo dele e beber do sangue dele. Irmãos, quando nós ceamos, nós estamos nos alimentando de Cristo, nós estamos sendo fortalecidos por Cristo, nós estamos dizendo que nós estamos em Cristo. E eu vou dizer para você que aquele que está em Cristo, nós ouvimos aqui, nenhuma condenação há. O diabo pode lhe apontar o dedo, as pessoas podem lhe acusar, mas se você está em Cristo, então pode ter certeza que você é justificado por todos os seus pecados. Você é justificado pelo sangue de Jesus Cristo. Quem pode glorificar a Ele? Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas aí que está, o diabo não quer abrir mão de ninguém. O diabo quer trabalhar cegando o entendimento das pessoas. O diabo não quer que as pessoas compreendam isso, irmãos. E eu quero que os irmãos agora vá comigo também, lá em Lucas capítulo 24, para você ver o que estava acontecendo com os discípulos de Jesus. Lucas 24, perdão. Quando ele chega lá em casa já, a Bíblia diz, em Lucas 24, versículo 30, olha que coisa interessante. Oh, aleluia, Jesus. Olha o que aconteceu no versículo 30. Aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu e lhe deu. Quem estava à mesa com os discípulos aqui? Diga: Jesus.
quando Jesus pegou o pão, ele tomando o pão, ele levanta o pão e o abençoa. E quando ele parte o pão, aconteceu algo na mente, nos olhos espirituais daqueles discípulos. Versículo 32, versículo 31 fala assim, ó: abriram-lhes então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. Foi quando Jesus pegou o pão, levantou aquele pão e ali fez a oração dele e deu o pão para os discípulos ali. Quando os discípulos então viu ele partir aquele pão, aquela cegueira espiritual, talvez seja exatamente o que está lá em 2 Coríntios 4,4 que nós lemos. Talvez tinha um espírito cegando eles perto de Jesus, mas sem perceber que a salvação está tão perto. Tem pessoas assim, Jesus está tão perto, mas ela não consegue ver. Jesus está querendo mudar a vida da pessoa, mas ela não consegue enxergar. Mas como que ela vai ter os olhos abertos quando ela poder participar desta mesa, quando ela perceber o partir deste pão? Irmãos, foi quando Jesus ele partiu aquele pão que os olhos se abriram. E o partir de pão aqui significa muita coisa na nossa vida. O partir do pão aqui não é só a ceia, mas o partir do pão aqui representa também a palavra de Deus. Irmãos, é quando nós recorremos à palavra de Deus é que a nossa mente começa a ser aberta. Porque está escrito: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando nós recorremos às Escrituras, o nosso entendimento começa a abrir. Quando nós tiramos um tempo para meditar na palavra de Deus, é quando a nossa mente começa a abrir. É uma porção diária. Todo dia é necessário nós alimentarmos um pouco da palavra de Deus, porque Jesus ele disse, repito o que está lá em Mateus 4,4, que fala que não só do pão físico viverá o homem, mas de toda a palavra. Então a palavra também, ela é o pão. A palavra ela é o pão que alimenta o nosso espírito, o pão que liberta o nosso entendimento, o pão que abre os nossos olhos, o pão que fortalece a nossa alma. E você está aqui não alimentando de pão físico, mas você está aqui alimentando do pão espiritual. E pode ter certeza que Deus está renovando as suas forças pela palavra de Deus. Você pode aplaudir a palavra. Irmãos, o que fez esses dois homens aqui fechar a visão para não enxergar Jesus? Diga assim: a decepção. A decepção, porque eles colocaram uma expectativa em coisas erradas. A Bíblia vai falar acerca de um desses homens chamado Cleopas. A Bíblia diz que ele era até meio parente de Jesus. E a Bíblia fala que esse Cleopas, ele foi o principal que pensava que Jesus iria reinar naqueles dias e libertar Israel do jugo de Roma, porque naqueles dias Roma subjugava Israel. E eles achavam que Jesus viria para reinar fisicamente, mas é porque não tinha conhecimento das Escrituras. Irmãos, quem não tem conhecimento da palavra de Deus, quem não lê a palavra de Deus, vai ser enganado pelos falsos profetas por aí, que pregam ilusão, que pregam mentira, que pregam coisas que levam as pessoas a ter expectativas erradas.
Por que que existe tantas pessoas frustradas com igreja? Não é culpa da igreja, não é culpa dos pastores, não é culpa, sabe? A culpa maior é da própria pessoa que não busca essa escritura, que não busca os conhecimentos, porque no dia que eu começar a pregar coisas fora da palavra de Deus, eu te dou toda a liberdade de me chamar e falar: pastor Sidione, você está pregando heresia, você está pregando mentira no altar, porque eu quero dizer para você que o que a gente prega aqui tem que ser a genuína palavra de Deus, porque é esta palavra que liberta o povo e que sustenta o povo de Deus. Você pode aplaudir e glorificar o nome do Senhor. Ele estava decepcionado porque Jesus, meus irmãos, tinha morrido na sexta-feira. Passou o sábado, eles esperaram, nada aconteceu. Depois, na segunda-feira, eles ouviram a notícia que Jesus havia ressuscitado, mas não apareceu para eles. E eles ficaram tão decepcionados com a morte de Jesus, que eles saíram de Jerusalém e foram para uma cidade chamada Emaús. Diga assim: Emaús. Emaús no hebraico significa buraco quente ou vilarejo quente. Imagina uma cidade lá no fundo de um buraco ou um vilarejo com esse nome. O que isso representa? Eles estão saindo de cima de Jerusalém, decepcionados com Jesus. Eles estão descendo para onde? Para Emaús. Irmãos, tem muitas pessoas que pensam que não, mas estão descendo para Emaús. Porque está dentro dela uma decepção, está dentro dela uma mágoa, está dentro dela alguma coisa que aconteceu e ela não aprovou, ele não aprovou. Então, decepcionado, falou: não vou mais congregar com os irmãos em Jerusalém, eu vou voltar para Emaús, eu vou para um lugar que eu nunca deveria ter saído. Aí volta para Emaús cegamente, caminhando para o buraco quente. Muitas pessoas estão indo, caminhando em direção ao inferno, porque estão magoadas com Jesus. Mas não é porque Jesus errou com eles, não é porque Jesus falhou com eles, porque eles colocaram expectativa numa coisa que ele não prometeu. Ele não prometeu reinar sobre aquele povo naqueles dias, porque o reino dele é um reino eterno. Eles deveriam ter olhado nas escrituras, eles deveriam ter lido acerca dos profetas, porque depois Jesus começou a correr com ele dentro das escrituras, e a Bíblia diz que até o coração deles começaram a arder. Por quê? Porque Jesus começou a falar. Deus de Moisés está aí em Lucas 24, 27, e começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhe os que dele se achavam em todas as escrituras. Glória a Deus, aleluia. Você quer conhecer o Jesus que você serve? Vai para as escrituras. Aleluia, Deus. De Gênesis a Apocalipse ele aparece. Pode ter certeza que o nosso Jesus, ele verdadeiramente é o pão vivo que desceu do céu para alimentar todos aqueles que têm fome e sede de justiça. E aí, quando Jesus começou a expor a eles as escrituras, Jesus então chega até a casa deles. Imagina, irmãos, Jesus andando com os discípulos do lado deles, e eles não sabiam que era Jesus. Jesus está ali por misericórdia, Jesus está ali porque Ele nos ama, e Ele não abre mão de nós. Quantas vezes Jesus já foi nos buscar em casa,
Às vezes você fala, hoje eu não vou, hoje eu estou triste, né? Faz biquinho. Hoje eu não vou no culto não, porque eu estou triste. O irmão nem me cumprimentou lá no culto, a irmã nem olhou para mim, então hoje eu não vou. Aí Jesus vai lá te buscar. Oh meu Deus. Aí, oh minha filha, vamos lá. Vamos, porque eu quero revelar, aleluia, a minha palavra ao seu coração. Aí de repente vai, então eu vou. Aí você vem, quando você vem, Jesus traz a palavra, e a palavra começa a arder o coração, e de repente aquelas escamas caem dos olhos, e você começa a perceber que Jesus está cuidando de você o tempo todo. Ele não abre mão de você por nada. Aonde quer que você for, Jesus está contigo para te guardar e para te proteger. Você pode aplaudir esse Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, a Bíblia fala aqui nesse texto de Lucas 24 que Jesus, ele partindo aquele pão, ele abriu os olhos daqueles discípulos. E quando abriu os olhos dele, no versículo 33, fala assim, ó, e na mesma hora, diga assim, foi na mesma hora, levantou-se. É isso que Deus quer que a gente faz, irmãos. Ele quer que você tenha uma postura de servo dele. Ele quer que você fique de pé. Ele quer que você se levanta, mas levanta para fazer o que é certo. Levanta para retornar para os braços dele. Levanta para buscar a presença dele. Levanta para voltar para o lugar de onde você nunca deveria ter saído. Ele está dizendo para alguém aqui nessa noite: eu fui te buscar e eu trouxe a revelação para você, tirando as escamas dos teus olhos, só para te colocar de pé, porque eu não abro mão de você por nada. Quem crê que Jesus está te abraçando aqui nessa noite com essa palavra? Aleluia! Irmãos, quando eles levantaram, a Bíblia diz que foi na mesma hora. Sabe por que isso? É porque Deus tem pressa, irmãos. O diabo não está brincando, não. O diabo não está brincando. O diabo quer matar. Por isso que a Bíblia diz que, e na mesma hora, levantou-se e voltou para Jerusalém. Deus quer que você fique em Jerusalém. Jerusalém quer dizer casa de paz. Você quer ter paz na alma? Esteja com Jesus. Você quer a sua alma, sabe, acariciada pelo Espírito Santo, abraçada pelo Espírito Santo. Você quer ter conforto na sua alma. Você quer ter paz na sua alma. Você quer ser uma pessoa alegre, uma pessoa feliz em todas as áreas da sua vida. Então abraça com Jesus e não larga Ele por nada. Sirva Ele de todo o seu coração, porque Ele vai honrar você nos momentos mais difíceis da sua vida. Ele vai te sustentar. Agora, Jesus, ele deixou essa declaração para aquelas pessoas, e eles então começaram a debochar de Jesus, e Jesus falou assim: mas eu sou o pão que desceu do céu. Aí Jesus declarou esta palavra aqui, ó: quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Então Deus está dizendo aqui hoje para mim e para você: se você parar de ler esta palavra, você vai enfraquecer e vai morrer. Mas se você pegar esta palavra todo dia, e pegar e partir um pedacinho, comer um pedacinho todo dia meditar nesta palavra, você será sustentado por ela. E você nunca será decepcionado. Você estará sempre de pé em Jerusalém, no lugar de paz, no lugar que
você será honrado, porque, meus queridos e amados irmãos, a vida dele não está longe. Nós estamos ouvindo rumores de guerras, e guerras estão aí, pessoas ameaçando ter a terceira guerra mundial. Imagina, na terceira guerra mundial, milhões e milhões de pessoas vão morrer. E eu quero dizer para você que antes que chegue esse grande dia, Deus vai enviar o seu filho nas nuvens, e eu tenho certeza que se você estiver firme, você vai subir e estar com ele para sempre nos ares. Você pode louvar a Deus e glorificar o nome do Senhor. Agora tem um texto que me chamou muita atenção, e eu quero que você abra aí, só para a gente caminhar aqui, para a gente passar para a ministração da ceia, que é Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Olha que coisa interessante. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, no versículo 14, tem uma palavra aqui que mostra algo muito interessante para nós. Diz assim, o versículo 14: e uma certa mulher, chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, diga assim, ela servia a Deus. E aí Lucas está escrevendo, está dizendo, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse o quê? Atenta ao que o Paulo dizia. Irmãos, preste atenção aqui. Às vezes a gente não compreende, né, o mundo espiritual, mas é muito forte esse negócio. Essa mulher, a Bíblia está dizendo que ela era uma serva de Deus. Ela não era uma ímpia. Diz o texto aqui que ela era uma serva do Senhor da cidade de Tiatira. E mesmo ela servindo a Deus, o coração dela estava fechado para a palavra de Deus. O que aconteceu com Lídia? Eu não sei. O texto também não mostra. Mas a Bíblia mostra que o coração dela estava o quê? Fechado. Irmãos, cabe cada um de nós fazer o quê? Examinar a si mesmo. É eu que tenho que examinar a mim mesmo. Examinar o homem a si mesmo. Eu não posso apontar para você, né? Mas você que tem que examinar e ver o que está fazendo o seu coração fechar para as coisas de Deus. Ah, pastor, mas, né? Ela é ímpia. Não, ela era serva de Deus, mesmo sendo cristão, coração fechado. Irmãos, a Bíblia diz que foi necessário Jesus, foi necessário o Senhor abrir o coração para que ela então ficasse atenta àquilo que Paulo iria pregar. Então eu quero dizer para você, não deixa nada fechar o seu coração para a palavra de Deus. Talvez seja uma mágoa, um ressentimento, um problema que aconteceu, uma palavra que você ouviu. Não interessa o que as pessoas falam para você. Venha sempre neste lugar com o seu coração aberto a ouvir o Espírito Santo falar ao seu coração. Porque eu quero dizer para você que quando o Espírito Santo falar e você ouvir, a sua vida será transformada e o nome de Jesus será exaltado na sua vida. Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia! Glória a Deus! Eu só quero ler rapidamente aqui com os irmãos. Olha o que aconteceu com ela. Versículo 15. Depois que ela abriu o coração, né? O que aconteceu com ela? Ela foi batizada, ela e sua casa. E depois ela rogou dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E a Bíblia diz que ela constrangeram os discípulos que estavam ali, o Paulo
Lucas que está escrevendo e os demais servos de Deus. Ela não era uma pessoa que era batizada nas águas. Irmãos, tem pessoas que já aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, mas ainda está com o coração fechado para ser batizado nas águas. Tem que abrir o coração, irmãos. Tem que decidir. Abre o coração, fala assim: pastor, eu quero ser batizado nas águas, eu quero mudar de vida a partir de agora, porque eu quero começar a servir o Deus de Paulo. Esta mulher foi batizada. Depois que ela foi batizada, ela já começou a servir na obra de Deus. A Bíblia diz que ela falou assim: ó, se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, então entra na minha casa, hospeda na minha casa. Ela já está servindo a Deus, servindo o servo de Deus ali. Então Deus te chamou, não é para você ser mais um, não. Ele te chamou para você servir a Deus. Talvez você louva, você vai louvar. Talvez você prega, você vai pregar. Talvez você não sabe louvar nem pregar, mas sabe evangelizar, sabe ganhar almas. Então Deus está te chamando é para você servir a Deus de todo o seu coração. Aleluia, porque Ele te levanta para fazer a diferença. Quem crê assim pode aplaudir o Senhor Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Fique de pé no seu lugar. Oh, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ele te trouxe aqui nessa noite para dizer: Ele não abre mão da sua vida por nada. Ele foi em Emaús atrás dos discípulos. Ele abriu o coração de Lídia e Ele te trouxe aqui para falar com você que você será um instrumento nas mãos dele. Ele vai te usar de uma forma poderosa, mas tudo que você tem que fazer é abrir o seu coração e dizer para Ele: meu Deus, eu quero mudar de vida a partir de hoje. Eu quero obedecer a partir de hoje a tua palavra. Eu quero ser mais fiel ao Senhor. Se você quer fazer isso, eu quero chamar que você venha aqui diante desse altar. Você que quer a partir de hoje, aleluia, obedecer